Você já se deu conta que é no presente que estão grandes oportunidades para o futuro? A nossa mensagem deste domingo falará sobre isso. Se inscreva no nosso canal no YouTube e tenha um bom encontro. Olá, meus amigos. Mensagem de hoje: use o seu presente para construir o futuro que está no coração de Deus. Um futuro para você, para a sua casa e para toda a humanidade. E tudo começa com as decisões e escolhas que você tem oportunidade de fazer hoje. Está em suas mãos. Que tal? Nós estamos aqui no local onde será o nosso primeiro reencontro presencial. E ele vai acontecer no dia 25 de outubro, pela manhã, às 10 horas, ao ar livre, no Ponta de Baixo Futebol e Eventos, no bairro Ponta de Baixo, em São José, um lugar junto à natureza, com bastante espaço, seguindo todos os protocolos de segurança, um reencontro de todos, adultos, jovens, sub-15 e crianças. Nas próximas semanas, você receberá mais informações através das nossas redes sociais. Fique atento. Um presente para o futuro. Estamos iniciando uma nova série de mensagens. Nós vamos conversar sobre presente e futuro. E vamos falar de presentes. Presente e presentes que podem mudar o futuro. Havia muita esperança de que a pandemia, com todas as suas consequências e ameaças, pudesse trazer mudanças na sociedade. Me parece que nos enganamos. A corrupção se intensificou, o descaso pela vida humana e a indiferença pela dor do outro ficaram bem visíveis também nesse período. As agressões contra a criação de Deus não deixaram de acontecer. Estudos de uma organização cristã chamada Child Fund, muito séria, que trabalha com apadrinhamento de crianças que vivem em situação de extrema pobreza, constataram que no período pré-pandemia havia no Brasil cerca de 13 milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. E agora, no período pós-pandemia, esse número poderá chegar a 16 milhões de pessoas por causa da crise econômica gerada pela pandemia. Para termos uma ideia, pessoas que vivem em extrema pobreza fazem apenas uma refeição completa a cada 2 dias. É propósito de Deus que você e eu vivamos o presente, usando nossos talentos, nossas habilidades, nossa inteligência, nossos recursos para construir o futuro, planejado por Deus. Deus é tão bom que Ele está nos dando a oportunidade para nos envolvermos ativamente naquilo que Ele está fazendo na história. O futuro da humanidade é o título de um livro, um romance, na verdade, de Augusto Cury. Neste livro e neste romance, ele conta a história de um jovem estudante de medicina chamado Marco Polo, que se encontra em uma realidade dura e fria. Ele se percebe em um mundo de sonhos frustrados, futuros desfeitos e esperanças perdidas. Marco Polo conhece na sua caminhada um mendigo chamado Falcão. O convívio com esse mendigo desperta em Marco Polo uma imensa paixão pela vida e pelas pessoas, e ele percebe que é possível repensar a sociedade e os rumos da vida humana. E nessa sua descoberta, ele acaba por contagiar as pessoas que estão à sua volta para uma nova realidade, um presente para o futuro. Isso nos lembra de uma carta escrita por Paulo, seguidor de Jesus nos primórdios do cristianismo lá no primeiro século. Uma carta que ele escreve a uma comunidade cristã numa cidade chamada Filipos, no antigo Império Romano. O mundo à sua volta era muito complicado e corrompido,
E Paulo escreve chamando os seguidores de Jesus a uma nova postura, a uma nova atitude, a construir, a usar o presente para construir um novo futuro, o futuro de Deus. Veja o que Paulo escreve: vivam sem murmurações nem discussões, e que não se encontrem em vocês faltas nem manchas. Sejam filhos de Deus que vivem com integridade no meio de pessoas em uma sociedade depravada e maliciosa, na qual vocês brilham como luzeiros, entregando para eles a mensagem da vida. Assim se constrói, na visão de Paulo, futuro no presente, deixando-se transformar em filhos de Deus. E assim, ele diz, vocês poderão viver sem manchas e sem discussões inúteis. Assim, vocês poderão viver com integridade, mesmo em meio a uma realidade corrompida. Apenas como filhos de Deus, vocês poderão viver como luzeiros na escuridão. Vivendo assim, vocês estarão entregando pelo seu estilo de vida a mensagem da vida em um mundo de morte. Assim vocês poderão construir futuro no presente. Nós recomendamos nessa última semana o filme chamado Noé. Noé foi um personagem bíblico da antiguidade. Sua história encontramos nas primeiras páginas da Bíblia. O seu tempo foi um tempo difícil na história humana. A humanidade estava moralmente arruinada e corrompida. Vejam como a Bíblia, em poucas palavras, descreve esse tempo. Viu o Senhor que a maldade havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Parecia não haver futuro, mas havia um homem diferente que decidiu seguir por outro caminho. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Um homem que andava com Deus. A presença de Deus na vida de Noé trouxe luz na escuridão e transformou a ele em um homem justo e íntegro em meio a toda a humanidade completamente corrompida. Um presente para o futuro da humanidade, mesmo em meio a uma situação de dilúvio, como a Bíblia descreve. Meus amigos, Deus é muito bom. Ele está dando oportunidade para você e para mim, assim como deu para Noé, a oportunidade de nos envolvermos naquilo que Deus está fazendo na história. Um presente para o futuro. Já se deu conta disso? A história de Noé, aliás, aponta para alguém que iria nascer muitos séculos mais tarde, justamente no momento no qual a humanidade chegou no auge de toda a sua rebelião contra o Criador. Alguém que sacrificou o seu presente para que nós, todos nós, pudéssemos ter um futuro eterno. João, um dos que escreveu a respeito de Jesus, disse: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Envolvidos por essa luz de Jesus, no presente, Deus nos dá a oportunidade, Deus nos chama, Deus nos convoca a sermos nós mesmos luzeiros no meio da escuridão. Talvez alguém diga: ok, eu vou orar. Sem dúvida, o futuro da humanidade passa pelo povo de Deus que ora. Na comunidade Encontro, nós temos um grupo de oração muito legal, comprometido e dedicado.
mas nós também temos um grupo de ação social. Deus está fazendo de nós uma comunidade que ora e age simultaneamente, como duas faces de uma mesma moeda: fé e atitude. Martim Lutero, reformador da igreja, que viveu por volta do ano 1500, tinha um amigo chamado Pedro, que era barbeiro. Este buscou Lutero em busca de orientações a respeito de como orar. E além de dar orientações bem práticas sobre oração, veja o que Lutero escreve: todo trabalho do cristão é uma oração. Quem trabalha bem, ora em dobro. O que significa que uma pessoa crente teme e honra a Deus em seu trabalho e se lembra de seu mandamento para que não faça injustiça a ninguém, nem roube, engane ou defraude a ninguém. Essa atitude, sem dúvida, faz de sua ação adicionalmente uma oração e uma forma de louvar a Deus. O que o reformador está dizendo aqui? Quando você, mulher, que optou por cuidar de seus filhos, enquanto seu marido trabalha fora, e você o faz com alegria e com fé, você está fazendo uma oração e usando seu presente para construir o futuro. Isso não muda tudo? Quando você que é funcionário público e exerce a sua função para servir ao público com dedicação total, você está fazendo uma oração e usando seu presente para construir o futuro. Isso não muda tudo? Quando você que é médico ou profissional da saúde sacrifica seu presente, e eu penso muito nesse tempo de pandemia, sacrifica seu presente para que os doentes tenham futuro, você está fazendo uma oração. Isso não muda a perspectiva? Quando você que é profissional liberal, autônomo, serve a coletividade com alegria e fé, você está fazendo uma oração, nessa perspectiva de Lutero. Isso vale para você que é advogado, que é dentista, que é empresário, que é fotógrafo, que é funcionário, que é pedreiro, eletricista, diarista, enfim. Se você faz o que faz com alegria, dedicação e fé, você está fazendo uma oração e usando a oportunidade que Deus está dando para você para construir futuro de Deus. Isso não faz toda a diferença? Há uma palavra na sabedoria da Bíblia que expressa isso muito bem. Vocês são geração escolhida, sacerdotes do Rei, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quando você usa a sua inteligência, as suas capacidades, os seus recursos, seu trabalho com alegria e fé, Deus sorri. Eu repito, quando você usa a sua inteligência, suas capacidades, seus recursos, seu trabalho com alegria e fé, Deus sorri. Carruagens de Fogo é um filme de 1981, ganhador de 4 Oscars. Ele conta a história de Eric Liddell, que se preparava para correr as Olimpíadas de 1924 em Paris. Como cristão, Eric Liddell corre por Deus. Isso mesmo, ele corre por Deus. Numa cena ele diz: eu creio que Deus me criou com um propósito, um objetivo. Ele me fez veloz. E quando eu corro, eu o sinto satisfeito. Deus sorri. Diz a Bíblia: àquele que me honra,
Eu hei de honrar. Boa sorte. Jackson Scholz. Então, de onde vem a força que os faz continuar correndo? Vem de dentro. Vamos. Vamos lá, Lindell! Jenny, eu acredito que Deus me criou com um objetivo. Ele também me fez veloz. E quando eu corro, eu me sinto satisfeito. O que eu faço com isso? Deus quer você usando o presente que Ele te deu para construir, para se envolver na construção do futuro de Deus. O rei Salomão, em um dos seus livros de sabedoria que nós encontramos na Bíblia, escreveu assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Meus amigos, a hora é agora. O presente é o momento. A oportunidade está nas suas mãos. Quem foi resgatado por Jesus da escravidão para a luz e tem a luz do Evangelho brilhando dentro de si, como Lindell, irradia luz em tudo que faz e a esperança renasce. E Paulo, que escreveu 13 dos 66 livros da Bíblia, revela que há um segredo em tudo isso. E tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação. Veja, a gente pode fazer coisas falando e a gente pode fazer fazendo. Por isso Paulo diz: tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por meio dele. Uma das músicas gravadas pela nossa equipe de música durante esse período de isolamento social é um reconhecimento profundo do amor e da bondade de Deus, que nos dá oportunidade de doar o nosso presente para a construção do futuro de Deus. É uma música de Paulo César Baruch que leva o título de Ele Continua Sendo Bom. Vamos cantar agora essa canção. Convido você a estar com a gente, num espírito de oração. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração,
que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, Mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Deus é muito bom e Ele tem uma oportunidade para você. Usar o seu presente para se envolver na construção de um futuro melhor para a humanidade. Pense nisso nessa semana e esteja com a gente também no próximo encontro, onde iremos falar sobre o tema Um Presente Sem Futuro.